Olá, queridos, muito boa noite a todos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos agora aqui nesse exato momento na nossa igreja, começamos mais um culto ao Senhor, momento onde Deus preparou para que eu e você, para que nós juntamente como igreja, juntamente como os filhos de Deus, nós possamos nesse exato momento, eu daqui, você daí da sua casa, juntamente com a sua família, juntamente com os seus parentes, que nesse exato momento nós possamos estar nos conectando com Deus, nós possamos estar nos alegrando na presença de Deus. Talvez você vai dizer para mim, pastor, mas nós não temos motivo de nos alegrar, nós não temos motivo de estarmos alegres. Não importa, querida, a presença que você vai estar diante de Deus, não importa como que você vai se portar na presença de Deus, o que importa é nós estarmos lá, não é? Seja em lágrimas, seja com o nosso coração contrito, seja alegre, seja adorando, o que importa é nós estarmos lá, porque certamente se nós adentrarmos neste lugar, querido, nós iremos sair de uma forma diferente, nós iremos ser transformados pela presença desse Deus, que é tão sublime, que é tão serena, que é tão sobrenatural. Então nesse momento, querido, eu quero começar esse culto, orando ao Senhor, não é? Entregando esse momento nas mãos do Senhor, não é? Agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus nos tem feito. Hoje pela manhã nós tivemos um culto aqui sobrenatural, aonde Deus falou poderosamente ao nosso coração, né? Então nós vamos dar continuidade ao que foi ministrado aqui pela manhã, agora à noite, para que você possa entender exatamente aonde Deus quer nos conduzir. Então eu peço que nesse momento você ajoelhe, você fique de pé, você fique sentado, feche os olhos, com olhos abertos, não importa, eu peço que você ore comigo nessa noite, não é? Eu peço que você se conecte com Deus nesse momento comigo, e que você venha verdadeiramente orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por todos os benefícios que Deus tem feito no nosso coração, na nossa vida. Então eu peço que você ore a Deus comigo nesse momento. Vamos orar. Ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, nesse momento, Senhor, entramos uma vez mais em tua presença, em oração. Eu juntamente, Pai, com a tua igreja, eu juntamente com os seus filhos, nós estamos, ó Pai, na tua presença, nós estamos em unidade, em um só Espírito, Senhor. Eu aqui da igreja, os meus irmãos da sua casa, do seu trabalho, na condução, nós clamamos a Ti, ó Deus, desse exato momento, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, entregar a nossa vida em Tuas mãos, nós queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos, nós queremos, ó Pai, nesse exato momento nos arrepender, nós queremos, ó Pai, nesse exato momento declarar, ó Pai, quão dependente do céu nós somos, Senhor. Tudo que nós desejamos, ó Pai, na noite desse dia, é que o Senhor venha avivar o nosso coração. Tudo que nós precisamos, ó Pai, na noite desse dia, é que o Senhor venha alinhar o nosso espírito, é que o Senhor, ó Pai, nesse ambiente de glória, venha verdadeiramente revelar os intentos do seu coração para a sua igreja, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu clamo pelas nações, eu clamo pelo Brasil, e que haja, Jesus, uma unção de sensibilidade, ó Pai, que o Brasil, que as nações consigam ouvir a Tua voz, Senhor, que os Seus filhos, que nós como igreja, possamos entender o Seu movimento, possamos entender o tempo e o modo, possamos entender, ó Pai, o que o Senhor está manifestando nesses dias, ó Pai, porque eu aprendo e que eu entendo, ó Pai, que o caos fala, eu aprendo e que eu entendo, ó Pai, que a diversidade fala, e que toda vez que nós entramos nesses ambientes, toda vez que nós nos deparamos com o caos, é o céu nos dando uma grande oportunidade de aprender alguma coisa, Senhor. Então que os seus filhos, ó Pai, que a sua igreja, que o Brasil, que o mundo, que nós venhamos aprender com o Senhor, nesse momento de turbulência, nesse momento de caos, nesse momento de luto, Senhor, aonde a terra está paralisada, aonde tudo parou, Jesus, a economia parou, os esportes parou, as empresas pararam, Jesus, tudo
tudo parou, Senhor, e nesse momento, ó Pai, que haja uma sensibilidade, nesse momento, Senhor, que a sua igreja possa refletir, que os seus filhos venham se arrepender, que nós possamos olhar para o caos, ó Pai, e aprender com o Senhor, aprender, ó Pai, com o teu agir, nesses momentos de turbulência que nós temos passado, ó Pai. E eu te peço, Senhor, na noite desse dia, enquanto nós estamos ministrando esse culto, enquanto nós estamos, ó Pai, sendo hospedeiro da Tua palavra, enquanto nós estamos liberando uma palavra de vitória para a Tua igreja, Jesus, que nesse exato momento, Senhor, o Senhor vai abrindo nossos ouvidos, o Senhor vai abrindo nosso intelecto, o Senhor vai abrindo nosso coração, e que nós venhamos entender, ó Pai, o que o Senhor está por fazer, Jesus, que nesse momento, ó Pai, o nosso coração seja o teu coração, que nesse momento as nossas visões abram, que a nossa visão de fé se abra, e que a tua igreja entenda o que o Senhor está fazendo, e que nós, mediante a nossa fé, nós possamos começar a te entender, e começarmos a clamar como igreja, a trazer na existência aquilo que não existe, como se já existisse, Senhor. Então na noite desse dia, Pai, eu celebro a cruz de Jesus, eu celebro o teu amor, eu celebro a tua misericórdia, eu celebro a tua graça, eu celebro a tua paz, ó Pai, porque se não fosse por esses momentos, se não fosse por esse amor, se não fosse por essa graça, se não fosse por essa misericórdia, certamente, Deus, nós já teríamos sido consumidos, nós já teríamos perdido as nossas forças, ó Pai, nós já teríamos desistido, nós já estaríamos corrompidos, ó Pai, com todos esses ambientes que nós estamos vivenciando. Mas graças damos a Ti, ó Deus, graças damos a Ti, Senhor, que não desistiu de nós, graças damos a Ti, Jesus, que no meio desse caos, o Senhor sempre envia o teu refrigério, que no meio dessa turbulência, o Senhor sempre ministra no nosso coração a paz, que no meio desse ambiente que nós estamos vivenciando, a fé ainda é um pilar fundamental na nossa vida. Então na noite desse dia, Jesus, eu consagro os seus filhos ao Senhor, eu consagro a nossa pátria amada ao Senhor, e eu profetizo que o Brasil é a nação cujo Deus é o Senhor, ó Pai, e que na noite desse dia o Senhor ministre aos nossos corações de uma forma sublime, de uma forma única e de uma forma sobrenatural. Eu creio, Deus, eu creio que diante desse grande caos, o Senhor está levantando uma geração de profeta, o Senhor está levantando uma igreja sólida, o Senhor está trazendo de volta as canções de Sião, o Senhor está trazendo de volta, Jesus, a esperança para o teu povo. Eu creio que nesse ambiente de paralisação, o Senhor está levando muito homem, o Senhor está levando muitas mulheres à casa do oleiro, aonde o Senhor vai quebrar o vaso e vai fazer um vaso novo de novo, ó Pai. Então na noite desse dia, eu celebro ao Senhor, eu celebro a Jesus Cristo, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo a igreja Atos hoje, eu abençoo a igreja brasileira, e eu abençoo a nossa nação, ó Pai. Assim eu oro e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém. A você que está chegando agora, muito bem-vindo. Esse é o nosso culto Atos hoje. Pastor, o que é Atos hoje? É a igreja de ontem sendo manifestada nos dias de hoje. Eu trago uma palavra, querida, ao teu coração nessa noite. Nós ministramos uma palavra aqui pela manhã, onde nós falamos a respeito da obediência, não é? E também da desobediência. E eu quero linkar esses dois ambientes nisso que nós vamos ministrar agora aqui ao teu coração. Peço que você abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 1. Você que está aí na tua casa, pega a tua Bíblia, não é? Às vezes nós estamos em um ambiente como esse, a gente gosta de ouvir, né? Não, eu vou ouvir, não, pega a tua Bíblia.
que essas palavras comecem a saltar no teu coração, que você olhe para uma palavra dessa e que essas palavras façam sentidos na visão da sua fé, no teu espírito. Então pega a tua Bíblia, eu te espero, pega aí a tua Bíblia, pode ser o seu celular, o teu tablet, o teu iPod, o teu computador, não é? Mas eu quero que você leia comigo isso aqui. Isso aqui é uma palavra para os últimos dias, querido. Verdadeiramente, essa palavra que nós vamos ministrar agora é uma palavra para os últimos dias que nós estamos vivenciando. É uma palavra de entendimento, não é? Nós precisamos entender isso aqui. Jeremias capítulo 1, vamos navegar comigo nessa palavra, né? Vamos caminhar comigo dentro dessa esfera aqui, que tem muita coisa aqui que o Senhor quer revelar aos nossos corações. Diz assim: a vocação e a primeira visão de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Ananote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não me digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Aí Deus vai trazer o profeta para um alinhamento, não é? No versículo 11 vai dizer: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma árvore de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Queridos, eu amo essa palavra. Essa palavra ela já ministra o meu coração já fazem alguns anos, aonde eu tive o entendimento desse ambiente, aonde eu tive o entendimento dessa grande responsabilidade dos filhos de Deus. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo como é que o céu se movimenta, eu vejo como é que Deus age mediante a corrupção, mediante ao pecado. A Bíblia vai nos ensinar dizendo, querido, que o céu ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus ele está procurando os tais que o adoram em espírito e em verdade, é porque está com dificuldade de achar. E quando Deus acha esse ser que vai o adorar em espírito e em verdade, certamente Deus vai liberar para esse coração uma missão. Certamente essa pessoa ela vai ser levantada na nossa nação, talvez na tua empresa, na tua casa, no teu bairro, na tua rua, como uma voz profética. Por quê? Porque certamente essa pessoa ela conseguiu entender o ambiente de Deus.
ela conseguiu entender o linguajar de Deus, ela conseguiu entender a filosofia, o caráter, o coração do Pai, do Abba. Então, quando eu olho para isso aqui, eu vejo o céu se movimentando em cima de uma criança. Eu vejo Deus liberando uma responsabilidade sobrenatural, sublime, em cima de uma criança, de um menino chamado Jeremias. Por que, pastor, em cima de uma criança? Porque numa criança existe algo que eu e você perdemos, a inocência. E Deus agora ele vai pegar esse profeta, esse menino, e a primeira aparição que Deus vai ter esse menino, que Deus vai ministrar no coração de Jeremias, ele vai dizer: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Olha só que coisa interessante, antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, Deus ele já sabia no que Jeremias se tornaria. Não é? E ele vai dizer: e antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações nesse ambiente eu te dei por profeta. Querido, isso é exatamente o que eu estou ministrando ao teu coração. Deus ele vai dizer: olha só como é que nós estamos desconectados da visão do céu. Olha só como que nós estamos muitas das vezes perdidos numa conexão de coração, onde nosso coração tem um coração, e nós vamos olhar para o coração de Deus e talvez seja tudo diferente daquilo que eu e você idealizamos. Isso é algo que tem que nos levar a uma reflexão, queridos. Deus ele vai dizer a seguinte coisa para mim e para você: é o momento de nós refletirmos. Eu poderia estar aqui trazendo para você uma palavra de vitória. Não, o momento é propício para isso, é um momento de reflexão. Nós estamos vivenciando um grande caos, e o caos ele é uma oportunidade dada por Deus para que eu e você aprendêssemos alguma coisa. A Bíblia vai dizer, presta atenção nisso aqui, que os caminhos de Deus são diferentes dos seus. É inteligência, raciocínio lógico, né? A Bíblia vai dizer que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. É exatamente isso que ele está falando para o profeta. Isso aqui é uma palavra de alinhamento. Antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu dei por profeta. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Se os caminhos do Senhor são diferentes dos meus, se os pensamentos do Senhor são diferentes dos meus, como que eu vou caminhar com Deus? Como que eu vou chegar nesse lugar, pastor? Como que eu vou andar com uma pessoa que pensa diferente de mim? Como que eu vou andar com uma pessoa que os caminhos dele são diferentes do que eu? Chegamos a um denominador comum. Como? Eu te faço essa pergunta porque talvez é essa a pergunta que você está passando. Como? Como andarão dois juntos? Como? Diz a palavra do Senhor, se eu não me engano está em Amós isso aí. Como andarão dois juntos se não há acordo? Se Deus está dizendo: olha, os meus caminhos são diferentes dos seus, os meus pensamentos são diferentes dos seus, talvez você falaria para Deus: então não dá para a gente andar junto. Eu preciso entender esse ambiente, eu preciso entender esse momento que nós estamos vivenciando na presença de Deus. Nós precisamos entender esse ambiente, você precisa entender esse ambiente. Como que nós iremos galgar esse caminho? Aí Jesus ele desvenda isso. Ele vai dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E se você quer vir a mim, dia após dia, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Querido, se Jesus manda você pegar uma cruz, colocar nos seus ombros e seguir, a pergunta que eu te faço: para onde você acha que Jesus vai te levar? Qual foi o caminho que Jesus trilhou de morte, de cruz? Foi o quê? Já dei a resposta: morte. Ele morreu numa cruz.
Ele está dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer colocar você nesse caminho. No meio desse caminho, Ele vai revelar para você a verdade dEle, mediante quando você revelar para Ele a sua. E quando você revelar para Ele a sua, e conhecer nesse caminho a verdade que é Ele, você vai conhecer vida. Ou seja, você vai sair do teu caminho para trilhar o caminho de Deus. Por isso que a proposta de Jesus para mim e para você é um caminho de morte, uma morte de cruz. Por quê? Eu vou te explicar. Quando Deus ele fala para Jeremias, ele vai dizer assim: e as nações te dei por profeta. Livro de Salmo, capítulo 2, se não me falha a memória. Boa, procura lá, está na Bíblia. A Bíblia vai nos dizer, Deus vai nos dizer: vocês são os meus filhos. Pede-me, porque as nações eu te darei como herança. A herança dos filhos de Deus é as nações. A herança que Deus quer dar para mim e para você é as nações, queridos. Então, para mim entrar nesse ambiente de Deus, para mim entrar nesse caminho de Deus, para mim pensar como Deus, eu tenho que renunciar-se a mim mesmo dia após dia, tomar a minha cruz, morrer nela e verdadeiramente viver na minha vida os propósitos que Deus tem para mim. Pronto, final. Agora olha a responsabilidade que o céu está depositando em cima de uma criança. Jeremias, eu te escolhi, eu te conheci, eu te capacitei, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Sabe por que Deus está falando tudo isso para Jeremias? Porque Jeremias está na mesma linguagem de Deus, porque Jeremias está nesse caminho de Deus, porque Jeremias está na presença de Deus, e nesse ambiente Deus está trazendo para Jeremias a realidade do céu. E Deus está dizendo: Jeremias, você é uma criança, e vai ser uma criança que eu vou usar para profetizar, vai ser uma criança que eu vou usar para cumprir uma missão, vai ser através de você que eu vou manifestar no coração dos meus filhos o arrependimento. Pegou a visão? Consegue entender, consegue vislumbrar essa visão mediante a um caos? Consegue perceber quanto que nós estamos tão distante de Deus, por mais que pensamos que estejamos perto, porque somos membros de uma igreja? Você consegue entender como que eu vou caminhar com Deus dentro desse caminho? Como que eu vou caminhar com Deus dentro dessa esfera? Nós vamos caminhar e você vai aprender a entender isso aqui. E aqui vem a missão. Deus vai dizer que vai colocar a palavra dele na boca dele. Aí vai dizer o 9: estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Pronto, Jeremias, estou te capacitando. Uma criança. Aí Deus vai dar a missão, e é isso que eu quero que você entenda. É isso que a igreja brasileira precisa entender nesses últimos dias. Olha a missão que Deus vai dar para o profeta, para uma criança. Olha, põe-te nesses dias sobre as nações e sobre os reinos. Olha onde Deus coloca: sobre os reinos. Todo reino significa governo. Sobre os reinos, sobre os homens poderosos. Olha lá: para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares. Querido, Deus não chama o profeta, Deus não chama a criança para construir nada. Deus está chamando o profeta para destruir tudo aquilo que foi construído de uma forma errada. Se você assistiu, acompanhou comigo o culto de manhã, você está entendendo onde é que eu quero chegar. Talvez tudo que nós estamos construindo em cima da desobediência. E o que é que nós aprendemos aqui pela manhã? Que todo sacrifício mediante a um altar em cima de uma desobediência, não é Deus que está recebendo essa oferta, mas é o diabo. Porque a desobediência, ela é um princípio satânico e não celestial. Então o papo aqui é sério, é grave. O que nós estamos discorrendo aqui é grave. É uma mensagem, querido, de despertamento. É uma mensagem de reflexão, aonde Deus quer levar você. E isso aqui eu levo tanto para o coletivo como para o individual, principalmente para o individual.
Deus está nos convidando nesses dias para que eu e você pudéssemos destruir tudo aquilo que nós construímos de uma forma errada. Conceitos errados, filosofias erradas, pensamentos errados, desejos errados. Por quê? Porque não entendemos o modo, não entendemos o tempo. Por quê? Porque os caminhos do Senhor são diferentes dos nossos. Por quê? Porque os pensamentos do Senhor são diferentes dos meus e dos seus. Então talvez toda a nossa conduta com Deus foi uma conduta onde nós edificamos em cima de base errada. Quando Jesus ele vai falar lá em Mateus 7, se não me falha a memória, está na Bíblia, que ele vai falar a respeito do homem insensato e do homem prudente. Ele não está falando simplesmente de uma construção, essa construção somos nós, queridos. Aonde ele vai dizer que o homem prudente, ele edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, esse homem edificou a sua vida em um fundamento exato, em um fundamento correto. E veio a tempestade, veio a chuva, veio o dia mau, veio o vendaval, veio o capeta, veio todo mundo, bateu, mas o homem ficou intacto, inabalável. Porém ele vai dizer que o homem insensato não, ele edifica a sua casa sobre a areia, e na primeira vendaval, na primeira chuva, na primeira tempestade, na primeira luta, na primeira perseguição, vai cair, vai tombar. Então a palavra que eu tenho para o teu coração nesses últimos dias é essa: pare, pense, reflite e mude. É tempo de a igreja brasileira, é tempo de é tempo de você, é tempo de nós começarmos a destruir tudo aquilo que nós construímos até aqui de uma forma errada. E isso eu não quero levar somente para o coletivo, eu levo para o individual. Se cada um de nós, se você que está me acompanhando nesse culto online, se você olhar para a sua vida, se você olhar para o teu altar, se você olhar para o teu coração, você certamente vai conseguir enxergar muitas coisas que você está construindo de uma forma errada. Eu peço que você agora na sua casa repita comigo uma palavra. Repita isso para você. E se você puder, repita para a pessoa que está ao teu lado aí. Isso tem que pegar no teu coração, isso tem que cravar no teu espírito. Escute o que eu vou te falar. Repita assim comigo: tudo o que Deus rejeita, o diabo aproveita. Pare para pensar nisso que você acabou de falar. Pare para pensar nisso que você acabou de ouvir. Tudo o que Deus rejeita, o diabo aproveita. Para refletir nisso aí. Nós pregamos aqui pela manhã, quem acompanhou viu 1 Samuel 15. Deus deu uma ordem para Saul: Saul, mate, não deixe nada, Saul. Saul ele faz o quê? Ele desobedece a Deus. E nessa desobediência, você sabe o que Saul quer fazer? Saul agora vai pegar os melhores animais, vai pegar os melhores bois, os melhores cordeiros. E sabe o que Saul quer fazer? Saul quer sacrificar esses animais no altar do Senhor. Ou seja, Saul está levando para o altar um princípio de desobediência. Por mais que seja um sacrifício, por mais que seja uma adoração, por mais que seja uma oferta, se o princípio for desobediência, Deus não aceita. Por quê? Porque todo o princípio de desobediência não provém de Deus, provém do diabo. Reflexão. Aí Deus agora está falando para o menino: vai lá. Com a tua inocência, você está com as minhas palavras na tua boca. Com a tua inocência, vai lá e comece a destruir tudo o que foi construído de uma forma errada. Nós precisamos entender isso aqui. Nós precisamos nos atentar a isso aqui. Quer ver? Olha onde é que Deus vai, para você entender. Jeremias 29. Pega aí a Bíblia.
Pega a Bíblia aí. Jeremias 29, 13. Vamos ler o 13 não. Vamos ler o 10. Você vai entender isso aqui. Vamos ler o 10. Porque assim diz o Senhor, olha lá, Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Olha só isso aqui, cara. Olha só isso aqui. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Agora olha só isso aqui é um princípio, meu amigo. Isso aqui é um princípio do céu para as nossas vidas. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que você entende disso? Ou seja, Deus ele vai levar o povo a esse ambiente de cativeiro. E quando Deus ele leva o povo nesses ambientes, você quer ver uma coisa, querido? No momento das nossas maiores felicidades, das nossas maiores lealdades, é justamente o momento da nossa adversidade. Porque é na nossa adversidade que nós somos fiéis a Deus. É na nossa adversidade que nós nos curvamos diante da vontade soberana de Deus. É isso que Deus está falando. E quando vocês orarem a mim, quando vocês vierem até mim, me buscando de todo o vosso coração, ou seja, voltado sempre para mim, voltado sempre para o meu coração, certamente eu vou ouvir a tua oração, certamente eu vou socorrer vocês. Deus ele está aqui, queridos, alertando o povo. Deus está aqui alertando o povo. Pastor, por que o povo entrou nesse negócio? Vamos lá. Olha só que coisa interessante. Volta um pouquinho aí, livro de Salmos 137. Vamos falar de posicionamento. Vamos entender aqui o que é que Deus está querendo de nós. O que é que Deus está requerendo da nossa geração. O que é que Deus está vivenciando, fazendo com que nós vivenciamos nesses últimos dias, nesse tempo. Salmo de número 137, a epígrafe vai dizer saudades da pátria. Olha lá. Salmo de número 137, verso 1 diz assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando das canções de Sião. Meu Deus, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Lembra do que Deus está dizendo para o menino? Deus está dizendo: preciso que você vá lá no meio desse povo e você comece a jogar por terra, você comece a destruir tudo aquilo que eles estão construindo de uma forma errada. Ou seja, o povo agora ele está sendo levado a cativo, e dentro desse ambiente de ser levado a cativo, eles vão parar com a adoração. Por quê? Porque eu não tenho motivo para adorar as canções de Sião em terra estranha. Eu não tenho motivo mais para adorar o nome do Senhor. Nós não temos mais motivo de glorificar o nome do Senhor. Por isso eu penduro a minha harpa. Se tiver tudo bem, eu adoro. Se o negócio está indo bem, eu estou dando louvor ao Senhor. Mas esse povo aqui, ele está dizendo: não, olha lá, nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Note, olha o conflito, junto ao rio da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos das canções de Sião. Ai, que saudade da adoração.
Por quê, queridos? Deus não está preocupado com a sua adoração. Deus, Ele nunca esteve atrás de adoração. Ele vai dizer: eu não estou atrás da adoração, eu estou atrás do adorador. Adoração não é a música que você entoa, não é o louvor que você entoa. A adoração é aquilo que você é. Eu não faço adoração, eu sou adorador. Por isso que nunca se tratou de fazer, sempre se tratou de ser. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Meu Deus, conceitos errados, fundamentos errados. Lembra de Mateus 7? O homem prudente, ele não só canta em Sião. O homem prudente, ele canta em qualquer lugar. O homem prudente, ele canta em qualquer lugar. Sabe por quê? Porque Babilônia, querido, é um local de adversidade, é um local de aprisionamento, é um local onde nós seremos oprimidos. Nesse ambiente, o homem prudente, ele adora. Sabe por quê que ele adora? Porque Jesus, ele vai dizer: e o homem que edificou a sua casa sobre a rocha, vai vir o vendaval, vai vir o dia mau, vai vir a tempestade, vai bater, e ele vai permanecer fiel, ele vai permanecer firme. Ou seja, Deus vai abalar na tua estrutura tudo aquilo que for abalável, e só vai ficar em você, querido, aquilo que for inabalável. Então o homem que é sensato, o homem que é prudente, certamente ele vai construir a tua casa sobre a rocha. Quando eu olho esse cenário aqui, eu vejo os homens que edificam a sua vida sobre a areia. Aonde em primeira adversidade eu não canto mais as canções de Sião, penduro as harpas, e agora eu estou com saudade de Sião. Eu estou com saudade das canções de Sião. Por quê? Porque perdeu no seu caminho a adoração, querido. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo, que mediante a esse caos que nós estamos vivenciando, Deus vai levantar homens e mulheres que estão edificando novamente a sua casa sobre a rocha, aonde vai bater a tempestade, vai bater o vendaval, e você vai permanecer firme, fiel, constante, sempre abundante na presença de Deus, cantando as canções de Sião, queridos. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Aí eu te pergunto: aonde que está a tua fé mediante a esse caos? Aonde que está as canções de Sião mediante a esse caos? O desespero bateu na tua casa, querido. O pânico bateu na tua casa. O medo bateu na tua casa. O dia mal está chegando, e você sabe o que você está percebendo com a tua estrutura? Está ruindo. Deus está te despertando nessa noite, para que você reveja os seus conceitos, para que você destrua tudo aquilo que foi construído de uma forma errada. Querido, se for o caso, se edificou a tua casa sobre a areia, a sua fé sobre a areia, destrua tudo. Joga tudo por terra e comece a declarar nesse ambiente: Deus, a partir de agora eu vou construir a minha casa sobre a rocha. Esse é o cenário de restauração. Esse é um tempo de restauração. Esse é o tempo que nós estamos vivendo com Cristo. Não é tempo de edificar a nossa casa sobre a areia, é tempo de edificar a nossa casa sobre a rocha. Então Deus está usando profeta: vai lá, menino vai lá, porque tem muita gente que está edificando a sua casa sobre a areia. Deus, o que eu faço? Aí Deus está dizendo para ele: destrua tudo aquilo que foi construído de uma forma errada. A Babilônia não pode nos dar futuro, querido. A Babilônia não pode nos dar futuro, né? O que Jesus está dizendo aqui é que eu e você, como filhos, nós temos que olhar os nossos fundamentos. Como que nós vamos adorar em meio a coronavírus? Só adora quem está edificado sobre a rocha. A economia parou, como que nós iremos glorificar?
se o nosso sustento pode ser paralisado, pode ser interrompido aqui na frente. Só iremos adorar nesses ambientes se exatamente a nossa casa está edificada sobre a rocha. E eu profetizo sobre a tua vida que o dia mau vai chegar. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Ele está descansando. O cenário é de guerra, o cenário é de caos, o cenário é de epidemia, é de peste. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua casa. Isso somente é para aqueles que estão edificados sobre a rocha, porque sobre a rocha a tempestade vai vir. As casas que estão à sua volta, as pessoas que estão à sua volta, que edificaram a sua vida sobre a areia, vai bater o vendaval, elas vão cair, você vai permanecer intacto. Por isso que no Salmo 91 Deus está dizendo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas porém tu não vai ser atingido. Por quê? Porque você construiu a tua casa sobre a rocha. 1000 cai aqui, 10.000 ali, mas você está intacto, porque a tua casa está fundamentada sobre a rocha. Então Jeremias, ele é o profeta da prevenção. Derruba isso. Enquanto é tempo, derruba isso antes que chegue o dia mau, antes que chegue a tempestade. Derruba e construa novamente, mas agora de uma forma exata, porque Deus, ele vai falar para você: eu te chamei para arrancar, eu te chamei para arruinar, eu te chamei para destruir e depois para derrubar. E depois de você arrancar, arruinar, destruir, derrubar, você vai plantar e edificar, mas agora de uma forma correta. A palavra que eu tenho para o teu coração nessa noite é essa, meu querido. Eu venho como profeta da prevenção sobre a sua vida. Eu venho declarar em nome de Jesus: é tempo de você destruir aquilo que você construiu de uma forma errada. Joga tudo por terra. Se o teu altar foi erguido de uma forma errada, derruba ele. Derruba esse altar em nome de Jesus. O nosso maior altar está aqui dentro, querido. O nosso maior altar está aqui dentro. Talvez esse altar esteja corrompido. Derruba ele enquanto é tempo. E Deus está dizendo: pode derrubar, filho, pode jogar por terra, porque quando você derrubar, quando você arrancar, quando você arruinar, quando você destruir e quando você derrubar, eu vou levar você ao lugar de aplainar e edificar, porém de uma forma correta. Vai na tua força. Mas eles fizeram isso aqui. Eles fizeram isso aqui. Eles penduraram as canções. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros e abandonaram as canções de Sião. Talvez essa seja hoje o desejo do teu coração. Quem não está pensando nesses últimos dias: Deus, onde é que tu está? Deveria estar em você, que é templo, que é morada dele. Nós deveríamos ser esses profetas. O profeta que edificou a sua casa sobre a rocha, você sabe o que ele é, querido? Ele é uma boca profética para essa geração. Ele é o apregoeiro de justiça, não justiceiro. Ele é o homem que leva fé. Ele é o homem que leva arrependimento. Ele é o profeta que leva esperança para a terra. É tempo de nós olharmos os nossos conceitos. É tempo de nós revermos os nossos princípios e os nossos valores, querido. É tempo de despertamento. É tempo de arrependimento. Reposicionamento. A pergunta que eu te faço: aonde foi parar as canções de Sião? Aonde? Deus, quando Ele quer voltar para o controle da situação, Ele nos coloca certamente, querido, eu e você, a humanidade, em situações de que nós não conseguimos controlar. Para Deus voltar no controle, para Deus voltar a ser o controle, Ele vai nos colocar em uma situação onde nós não conseguimos controlar.
Esse dia chegou. E você sabe o que eu vejo Deus falando ao nosso coração? Você sabe o que eu vejo Deus falando para a igreja? Deus está falando: eu vou reassumir o controle. É tempo de nós derrubarmos tudo o que nós construímos de uma forma errada. Até Deus chegar no homem prudente e no homem insensato, Jesus ele vai dizer que existem dois caminhos, duas árvores, dois frutos, dois fundamentos, dois homens. E Ele está dando para mim e para você um direito de decidir. Decida, escolha. Ele vai dizer que existe o caminho bom e o caminho mau, o caminho que salva e o caminho que condena, a árvore boa e a árvore má, o fruto bom e o fruto má. Um fundamento que é rocha e um fundamento que é areia, um homem que é prudente e um homem que é insensato. Agora Ele vai dizer: você que escolhe quem você é. Você que escolhe o caminho que você quer seguir. É tempo de nós como igreja revermos os nossos conceitos. Existe muito altar que foi levantado e que Deus, nesse ambiente que nós estamos vivendo, Ele quer derrubar. O nosso altar tem que agradar a Deus, queridos. O nosso coração tem que ser o coração de Deus. Como que nós vamos caminhar com Deus que pensa diferente da gente? Sabe o que eu entendo? Só cumpre o propósito daquele que morre por ele. Será que nós estamos hoje trilhando o caminho da obediência? Por que esse povo pendurou as canções de Sião? Porque esse povo só adora na bonança. Mas olha só, Eclesiastes, vai lá, capítulo 3, versículo 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. 11. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração dele, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Fundamento. Fundamento. Presta atenção nisso aqui. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. Presta atenção nisso aqui. O que é, já foi. E que o há de ser também já foi. E Deus pede conta de tudo que se passou. Passado, presente e futuro, meu irmão. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. Presta atenção nisso aqui. Olha o fator sendo inverso. Olha o que o verso 16 está dizendo. Vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade. E no lugar da justiça, mais impiedade ainda. Ou seja, nós revertemos o padrão. Ou seja, esse povo aqui, Deus está dizendo: vocês estão construindo em bases erradas. No lugar do juízo, a impiedade. No lugar da justiça, a impiedade mais ainda. Ou seja, nós continuamos caminhando em um caminho diferente de Deus.
O nosso coração ainda continua diferente, Deus. Por quê? Porque o nosso coração ele tem que ser justo. Mas Deus está dizendo através da tua palavra que nesses ambientes muita gente ainda estão com a impiedade sendo soberana. Base errada, fundamento errado. Aí Deus tem que levantar homens e mulheres para proclamar as nações: vocês precisam destruir tudo aquilo que vocês construíram de uma forma errada. Meu Deus. Olha o 17: e eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o intento e para toda a obra. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmo como animais, se tornaram como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. As mesmas coisas lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, e todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? A pergunta que eu te faço: você está se alegrando na tua obra? Mas a tua obra, o teu fundamento, ele é um fundamento sólido ou raso? Esse povo, querido, eles construíram em base errada, de uma forma errada. E o salmista vai dizer, ele vai continuar dizendo a respeito dessa galera: aquele que leva a preciosa semente, chorando e gemendo, presta atenção, se eu não me engano, isso está lá no Salmo de número 126, vou encerrar agora. Ele diz assim, ó: olha só, o cativeiro passou, essa galera aqui saiu do cativeiro, e você lembra aquela galera que pendurou as harpas no salgueiro? Você lembra aquela galera que estava indo Babilônia, mas não conseguia louvar as canções de Sião? Você lembra? Olha agora como é que esse povo volta restaurado. Olha agora como é que a base é outra. Olha agora como é que o fundamento é outro. Olha lá, olha só o que vai dizer aqui o Salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Essa galera lá no começo não tinha nem adoração, quem dirá sonho. Eles estavam saindo, e você sabe o que eles estavam fazendo dentro de um cativeiro? Sonhando. Por quê? Porque agora o fundamento é outro, porque agora a base é outra, porque agora eles estão com a sua vida edificada no Senhor. Eles sabem para onde eles querem ir, eles sabem quem é o seu Deus, eles têm agora altar. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, as suas colheitas. Foi preciso caos, foi preciso um dia mau, para Deus trazer essa galera de volta com o fundamento certo. Eu quero declarar sobre a tua vida que Deus, Ele não perdeu o controle da situação.
Deus só está nos trazendo de volta a esse lugar, aonde nós iremos ver os nossos fundamentos. Todo lugar que bate vendaval e tempestade, querido, essas pessoas, elas olham sempre os seus fundamentos, ver se estão firmes, ver se vão aguentar a tempestade. Está na hora de você avaliar, está na hora de você olhar para o teu altar, está na hora de você olhar para a tua vida, está na hora de você olhar para o teu fundamento, e talvez o teu papel seja destruir tudo aquilo que você construiu até que hoje de uma forma errada. Se nesse altar que você levantou, se nesse altar que você construiu, não tem os princípios de Deus, o altar é teu e não dele. Esse altar está construído de uma forma errada. Veja a pregação de manhã, você que não viu, vai na página aí e veja a pregação de manhã, que você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender, porque é uma mensagem que está linkada na outra. Eu quero orar com você agora. É um momento de arrependimento, querido. As canções têm que voltar para os nossos lábios, mas não é voltar para os nossos lábios não, porque Deus está no... Não, é voltar para os nossos lábios, porque adorador é o que nós somos. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 4, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é de Deus, nisso eu tenho que pensar. E quem está falando isso está preso e sentenciado à morte, tá? Ele não está num momento de fé, ele está preso e sentenciado à morte. E ele está declarando, sabe por que nós temos que caminhar dentro dessa esfera? Porque perto está o Senhor, e o Deus de paz estará convosco todos os dias. Mas para isso nós temos que sempre pensar no meio da dificuldade, na Babilônia, no cativeiro, seja onde é que for, com coronavírus ou sem coronavírus, com a queda da economia ou sem a queda, aonde for, nós temos que estar pensando em tudo que for verdadeiro. Vós sois os meus filhos, diz o Senhor, pede-me tu as nações que eu te darei por herança. A tua herança está nas mãos do Senhor. O teu papel hoje, igreja, que está me ouvindo agora, talvez até hoje você quis levantar um altar, mas talvez todo o altar que você quis levantar, ele foi constituído e construído com uma base errada. Destrua, joga por terra, derruba, arruína, quebra, destrói, e depois, pastor, depois você vai plantar e edificar, mas de uma forma correta. Aonde você está agora, eu peço que você dobre os seus joelhos, que você fique de pé do jeito que você quiser, que você curva a tua cabeça, que você feche seus olhos. Eu quero orar contigo. Eu quero ser voz profética na tua vida agora, em nome de Jesus. Vai cair por terra, a Babilônia vai cair na nossa vida. O altar que foi levantado de uma forma errada, eu declaro a queda desse altar. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Deus vai levantar sobre a tua vida uma unção sobrenatural. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai levantar sobre a tua vida um fundamento do céu. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ser uma voz profética a começar na tua casa, a começar no teu altar, a começar na tua família. Eu profetizo que o poder do Espírito Santo vai te envolver, e esse vai transformar você em uma testemunha onde quer que você andar, porque você tem altar. Você tem altar. Está na hora da igreja brasileira sair do oba-oba e voltar para o altar, largar o microfone e voltar para o altar, largar o púlpito e voltar para o altar, e voltar a colocar lenha todo dia no altar, porque o fogo Deus vai mandar. Curva a tua cabeça e vamos orar comigo nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós clamamos, ó Pai, nesse momento por uma visão, uma unção de arrependimento, Senhor. Ó Deus, que o avivamento venha tomar conta dos seus filhos, mas que comece pelo arrependimento, Senhor. Ó Deus, quantos altares, ó Pai, quebrados, quantos altares fundamentados de uma forma errada. Quantas pessoas, ó Pai, que estão na sua caminhada, quantas pessoas que estão na sua presença, ó Pai, vivenciando momentos errados, pensando errado, agindo errado, com sentimentos facciosos, flertando com aquilo que te desagrada. Quantos sacrifícios, ó Pai, trago para o teu altar, Senhor, debaixo da desobediência. Quanta adoração sendo entoada, Senhor, debaixo da desobediência. Quantas, Senhor, propostas
propósitos levantados debaixo da tua desobediência. É como mesmo o Senhor diz na sua palavra, Jesus, é como mesmo o Senhor diz na tua palavra, Deus, é como mesmo a tua palavra nos ensina dizendo: esses sacrifícios, esses altares levantados, esses holocaustos levantados, quem requeriu isso de vós? Não fui eu, porque eu não quero os vossos sacrifícios, eu não quero os vossos sacrifícios, eu quero o vosso coração limpo, eu quero o vosso coração puro, eu quero uma adoração verdadeira, eu quero uma aliança verdadeira, eu quero verdadeiramente uma voz profética nessa geração. Eu quero que os meus filhos voltem a ser a minha imagem e a minha semelhança. Ah, Deus, se o teu povo enxergasse isso, se o teu povo se atentasse para a tua voz, se o teu povo atentasse para o teu coração, Pai, certamente estaríamos em lugares altos, Senhor, certamente estaríamos com o nosso altar fumegando, mas hoje não, Pai. Nós somos uma geração que tem que correr atrás do fogo, nós somos uma geração que não queremos mais incendiar na tua presença, mas eu profetizo, Pai, que o Senhor está trazendo de volta um alinhamento para a nossa geração, que o Senhor está trazendo de volta a vida para os altares, que o Senhor está trazendo de volta as lágrimas, o arrependimento, que o Senhor está trazendo de volta a verdade, que o Senhor está trazendo de volta o amor, o perdão, a coinonia, a empatia, Pai, que o Senhor está trazendo de volta para os altares a verdade, que o Senhor está trazendo de volta para os altares os fundamentos sólidos, ó Pai. Então na noite desse dia, eu profetizo, Pai, que todo altar que foi levantado em base fraca, que todo altar que foi levantado em areia, que o Senhor derrube agora, que essa pessoa que está me assistindo, que ora comigo agora, que clama comigo agora, que ele possa entender a tua voz, que ele possa entender o teu coração, e ele começa a destruir tudo aquilo que ele destruiu de uma forma errada, e que haja renúncia, e que haja temor, e que haja arrependimento, e o Deus de paz, e o Deus de Israel, e o guarda de Israel, ele vai estar conosco, ele vai estar nos sustentando, ele vai estar nos levantando como uma voz profética nessa geração, Pai. Eu declaro que as canções de Sião vão ser entoadas na Babilônia, eu declaro que as harpas vão ser tocadas na Babilônia, eu declaro que os profetas vão profetizar na Babilônia, eu profetizo isso em nome de Jesus, ó Pai. Uma igreja viva, uma igreja cheia, uma igreja saudável, uma igreja que vai verdadeiramente vivenciar o céu na terra. Eu profetizo, Pai, eu profetizo em nome de Jesus, mas é no nome de Jesus, vida, paz e abundância na vida dos seus filhos, e tudo aquilo que foi construído de uma forma errada vai ser arrancado, vai ser arruinado, vai ser destruído e vai ser derrubado pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra. E os seus filhos vão voltar a semear, eles vão voltar a plantar, como aqueles que sonham, com a sua boca cheia de júbilo, com a sua boca cheia de riso, porque certamente eles vão plantar e edificar, porém agora de uma forma correta. Assim eu abençoo a tua igreja, assim eu abençoo o Brasil, assim eu abençoo o nosso presidente, assim eu abençoo os nossos governadores, e eu profetizo em nome de Jesus a união dos seus filhos para vivermos a sua vontade e para vivermos dias de glória. Declaro no teu nome a queda da Babilônia, a queda da imoralidade, a queda de tudo aquilo que não provém de ti na nossa nação, e que o Senhor devolva de volta os profetas para essa geração, Senhor, a começar pela minha vida e pela vida das pessoas que me acompanham nesse culto online. Assim eu oro e abençoo os seus filhos em nome de Jesus, amém. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sinto falta desse ambiente de glória, de estar com vocês aqui nessa casa. Mas daí que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que a graça do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja uma realidade na tua vida, na tua casa, na tua família, e todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.